Bom dia, pessoal. Aqui a gente está gravando, os materiais, que a gente vai utilizar, para montar um sisteminha, utilizado para verificar a condutividade elétrica das soluções. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui um prego, uma chave de fenda, uma chave Phillips, um suporte de madeira, que eu comprei nesses de R$ 1,99, tipo uma tabinha de bater bife, mas pode ser qualquer suporte de madeira, Então porque já vinha perfurado, 1 metro de fio, de 2 pernas, 30 centímetros mais ou menos, de 2 hastes de fio, já com as pontas desencapadas, de fio maciço, O outro fio, esse de 2 pernas, é um fio flexível, uma lâmpada, de filamento, uma tomada, marcha, e um bocal de cerâmica. Para a gente estar montando esse sistema, onde a gente vai conseguir verificar, a condutividade, dos materiais, mediante, o acendimento, da lâmpada, a alteração da cor do filamento dessa lâmpada, de tal forma dando para verificar a mobilidade, dos íons, na solução, caracterizando essa condutividade elétrica, Vamos verificar também a concentração, dá para verificar, a concentração iônica, dos materiais, das soluções, que vai estar diretamente relacionada, com a carga aí que vai estar passando por essa solução. Vamos verificar também quando a gente mistura uma substância iônica, com uma substância molecular, como que vai ser a interação entre elas, e as suas estruturas, e como que isso se comporta na condutividade elétrica, E o efeito de natureza também, às vezes solvente, soluto, e a concentração desse soluto sobre a condutividade da solução, E dentro desses materiais, de verificação, a gente vai estar pegando materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia em casa, Vamos fazer o teste com a água da torneira, o teste com o vinagre, o ácido acético, que seria, uma solução aí, ácida, um alvejante, que seria uma solução alcalina, Vamos preparar uma solução com NaCl, o nosso sal de cozinha, uma solução, com açúcar, a nossa sacarose, que é uma substância molecular, e vamos estar verificando, a condutividade elétrica, dentro, dessas soluções, mediante esse equipamento que a gente vai estar montando. Agora vamos testar o equipamento que a gente montou, para verificar a condutividade de soluções. Então está aqui o nosso equipamentinho montado, com suporte de madeira, os fios maciços, fio flexível, tomadinha, soquete, bocalzinho de cerâmica e a lâmpada, incandescente. Então a ideia, do sisteminha, na hora que eu conectar ele no sistema já na tomada, no nosso caso aqui é 220, então vai estar passando corrente no meu fio, só que os 2 fios agora, os maciços, estão desencapados, de tal forma, que a gente fez a instalação, a corrente não está chegando na lâmpada, mas na hora que eu encosto uma na outra, acende a nossa lâmpada. Então, ou seja, a corrente está chegando até o sistema. Então, como que a gente vai verificar a condutividade dessas soluções? Vamos preparar agora, num copinho descartável, vamos pegar água da torneira, vinagre, alvejante, uma solução com sal de cozinha, uma solução com açúcar, E às vezes depois misturar essas soluções, para a gente estar verificando a condutividade dos materiais. Então, aquele material que tiver íon, quando solubilizado, vai conduzir essa energia, Obviamente depende da concentração, quanto mais íons, melhor a condutividade, menor esses íons, menor essa condutividade. E a gente vai verificar que ao descer, os fios desencapados dentro das soluções, esse filamento ou vai ficar bem intenso, aceso, quer dizer que é um eletrólito forte, mediano, acender fraquinho é um eletrólito fraco, ou moderado, e se não acender nada, não é eletrólito, que é o caso das substâncias moleculares. Então agora vamos preparar as soluções para a gente fazer um teste com o nosso equipamento.
Então, bom dia, pessoal. Agora vamos testar o equipamento, né, que a gente explicou na montagem anterior. Né? Então, a gente vai estar testando, né, o nosso equipamento, né, com algumas, né, soluções, né, do nosso dia a dia, né, que a gente tem em casa mesmo. Né? Então, tem um copinho com água da torneira, né, um copinho, né, com um pouco de sacarose, de açúcar, né, um copinho com um pouco de NaCl, né, um copo com um pouco de vinagre, né, um copo com um pouco de alvejante, né, e um copinho com um pouco de etanol. Então, dentro dessas soluções, a gente vai estar verificando a questão da, né, ionização, né, e dissociação, né, dos íons, né, nos materiais. Então, às vezes, quando a gente tem só a água, quando só tem água com açúcar, água com NaCl, né, e os demais materiais. E depois a gente faz um teste, às vezes colocando às vezes um pouco de cloreto de sódio em alguma das soluções que porventura acendeu pouco o filamento ou nem acendeu, né, para a gente mostrar que às vezes com a dissociação dos materiais, né, dos íons, isso vai fazer com que a gente conduza essa corrente elétrica, né? E essa concentração também ela vai interferir nessa condutividade. Então, se a concentração é baixa, né, então na hora que dissociar, vai ter poucos íons, consequentemente a gente vai conduzir pouca energia. Né? E como que a gente vai verificar isso? O filamento da lâmpada, né? Ele vai estar só, né, começando a acender, ela não vai estar, às vezes, né, bem acesa. Né? Então, para a gente ver que o sistema está passando corrente, né, eu vou conectar o quê? Os dois fiozinhos desencapados. Então, deixa eu conectar os mesmos aqui. Aí, ó, a lâmpada está acendendo. Né? Então, está aí o nosso sisteminha, né, dois fiozinhos desencapados. E agora a gente vai estar pegando os copos com as suas respectivas, né, soluções. O primeiro teste, né, que a gente vai estar fazendo vai ser o quê? O copinho com água da torneira. Né? Então eu vou estar adicionando aí, ó, os dois fiozinhos desencapados no copinho com água da torneira. Né? Então não acendeu nem o filamento, nem não acendeu nada. Então, ou seja, mas a água, né, não conduz energia? Conduz, mas é que o que a gente pode explicar por não ter acendido é que às vezes tem poucos íons livres, né, e não foi nem o suficiente para acender o filamento dessa lâmpada. Né? Então, o próximo que a gente vai testar seria o quê? A água com açúcar. Né? Então, vamos testar a nossa água com açúcar. Água com açúcar. Então, nós temos aqui, ó, não acendeu também a nossa lâmpada. Né? O açúcar é uma substância o quê? Molecular, então ela não vai ter íons livres quando é em solução, então por isso que ela não conduziu energia. Né? Vamos verificar as demais soluções e depois a gente volta, às vezes fazendo algum teste com essas que não conduziu energia. Né? Então o próximo copinho nosso é água com NaCl, que é o nosso sal de cozinha. Aí agora acendeu bom, né? Filamento aceso, como se a lâmpada, né, tivesse conectado os fios. Então, ou seja, o NaCl, quando colocado em água, né, ele vai, né, dissociar muito bem e faz com que os íons livres ali, os nossos cátions, o Na+, e o ânion, o Cl-, conduza essa energia, né, o tempo todo, né, e acendendo esse filamento dessa forma. O próximo copinho, a solução nossa que a gente vai estar testando, é com vinagre. Né? Então, aí, ó, o nosso vinagre, né, que é uma solução de ácido acético, acendeu, mas viu que a solução anterior era o NaCl e o filamento, a lâmpada acendeu bem forte. Agora aqui também acendeu, né, mas bem mais fraco. Então, ou seja, está ionizado, né, mas, né, esses íons são poucos. Né? Então não acendeu que nem o NaCl. A próxima solução nossa é um alvejante, é uma solução, né, esse alvejante é alcalino, né? Então vamos ver, né, se vai ter esses íons para acender. Também ó, acendeu um pouco mais do que o nosso ácido, né? Então, ou seja, né, tem aí os nossos íons livres também, né, permitindo essa condução de energia. Por último, das soluções, a gente vai testar o etanol, né? Então vamos ver como que vai ficar essa lâmpada, se vai acender, como que vai ser. Então, com o etanol, já não acendeu. Né? Também é uma substância molecular. Né? Então, não acendeu aí
né, o nosso filamento. Agora vamos o quê? Verificar, né, a questão de adicionar, né, os materiais. Que nem lá na água com açúcar, a gente testou, né, não acendeu. Vou novamente apresentar para vocês, tá? E a água com açúcar. O que eu vou fazer agora? Jogar um pouquinho de água com sal dentro desse frasco de água com açúcar. E vamos ver como que vai proceder isso. Então, ou seja, a gente já está misturando solventes com solutos, né, diferentes, né? Então a água é o mesmo, né? Porém a gente tinha o soluto, a sacarose, e agora colocamos um pouco do NaCl. Vamos ver como que vai ser o comportamento desse filamento. Se vai acender um pouco, se vai acender muito. Então, dando, né, continuidade nos nossos testes, eu coloquei um pouco de água, né, com sal naquela água com açúcar que não tinha acendido, né? Vamos ver como que vai ser agora. Agora ela acendeu, né? Então, o que aconteceu? Né? Os íons livres lá, né, o sódio, né, e o cloro, né, o cátion ânon, agora também estão livres aqui na solução de sacarose. Então, a gente misturou as duas soluções, fazendo com que esses íons livres, né, permitissem, né, a condução da nossa energia, né, a condutividade do nosso material. A mesma coisa vamos fazer o quê? Com o etanol. O etanol a gente verificou o quê? Que ele não acendeu. Aí, ó, fazendo o teste, não acendeu. Vamos colocar um pouquinho de água com sal, né? Então o que acontece? O sal, né, esse aqui é um etanol 70%, então ele tem 30% de água. Então vamos solubilizar aí com um pouquinho de água com NaCl. Então como agora a gente vai ter um pouco de NaCl, né, dissociado nesse etanol, então provavelmente o nosso filamento irá acender. Só vamos verificar a intensidade disso aí, né, o quanto que ele vai acender. Aí acendeu, mas não foi tão intenso, né, mas está acendendo, está conduzindo energia, né? A mesma coisa, eu vou juntar um pouco do nosso alvejante com um pouco do nosso vinagre, né? Eu vou pegar um outro copinho aqui, descartável, né? Todas as embalagens que a gente utilizou aqui foi copinho descartável. Vou pôr um pouco do vinagre que a gente tinha utilizado e um pouco, né, do alvejante. Então um é ácido e o outro é, né, alcalino. Vamos fazer separado para ver a intensidade da lâmpada. Esse é o vinagre, acendeu um pouquinho. Esse agora é o alvejante, acendeu mais um pouco. Vamos ver a combinação dessas duas soluções, né? Ver como que vai ser o procedimento, né? Acendeu, né, um pouco similar, né, aos dois, ficou meio que intermediário, a base é o ácido, né? Mas conduz energia, tá? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até o próximo encontro.